Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do Pode Direito ao Ponto. Hoje a gente vai falar de um tema que ligou muito aí Marcela no começo, que é gestão de escritório com maternidade. É um tema, eu sempre digo, né, muito importante, porque, acima de tudo, assim, já não tentando aprofundar já o tema, mas o tempo da mulher é crucial para tudo, né? A gente, muitas vezes, tem um tempo para escolher ser mãe ou não, e também tem um tempo no dia a dia, principalmente também dos nossos filhos, que, diga-se de passagem, viu, gente, a agenda deles É própria. é própria, e é bem extensa. E é engraçado como se desenvolve esse tema, porque a gente falou sobre isso almoçando, né? A gente almoçou juntas antes, depois a gente falou sobre isso na outra gravação e tá falando sobre isso de novo, né? Porque a maternidade e a paternidade também, da maioria das vezes, ela é uma coisa que ela é visceral, né? Você quer priorizar aquilo, mas seu dia só tem 24 horas. Então, geralmente, a sua gestão ela tem que ser muito mais organizada depois que você é mãe. Não é uma situação como era no passado, que você tem das 8 às 18, se você é autônoma, para você encaixar suas atividades como convém melhor na sua vida. Na verdade, você tem que encaixar as atividades do seu filho e nos buracos você encaixa a sua vida profissional. E isso pode ser muito cruel, muitas vezes, sabe? Porque a gente vê que não é uma igualdade entre as pessoas, no sentido de Iris, quando tá pensando em outra pessoa, em outra pessoa que não é mãe, por exemplo, que tá na mesma área fazendo a mesma coisa, outras pessoas têm muito mais tempo de especialização, de funcionamento, muito mais tempo livre para dispor. A mãe e o pai geralmente não têm mais essa possibilidade, né? Apesar de que não é uma crítica à maternidade, não, tá, gente? Porque é a melhor coisa que aconteceu pra gente, sem dúvida, Na mas. verdade, uma realidade. Eu acho que quando a gente é real, outras pessoas que estão nesse conflito veem que, tipo, a consequência de que esse tempo não é tão fácil não é não ter filhos, entende? Porque, às vezes, a pessoa realmente acaba dizendo, eu não quero ter porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tarará, tarará. E, enfim, quando, na verdade, se a pessoa gerir esse tempo, não que você vai ser 100% em tudo. Essa aí já é a premissa que você já vai ter que entender que não tem como. Até porque não tem como você passar 24 horas trabalhando e nem tem como passar 24 horas com seus filhos se você optou por seguir o seu caminho profissional. Mas, às vezes, eu sinto muito nas pessoas, né? Obviamente, na maioria das mulheres, escolhendo não ter filhos justamente com medo dessa ausência de tempo para as suas outras versões. Então, assim, se o fator desse impedimento, se você quer no seu coração ter, né, não pense nessa questão do tempo. Óbvio, você vai precisar viver essa realidade, e aí é por isso que a gente está trazendo essa temática, para, na verdade, acalmar, né, o coração dessas mulheres e não afastá-las da maternidade, né? Aqui a gente não está crucificando a maternidade. Rapaz, eu fiquei, cara, sabe de que? Abestalhada olhando pra tu, porque foi tão lindo. Porque eu falei, né? Eu falei, aí eu me compliquei, aí eu tentei voltar, e tu conseguiu, tipo, só colocar de uma forma bem linear, bem clara, assim. É exatamente isso, é gestão de tempo com maternidade. Se você deseja ter filho, você vai ter que passar por isso, você vai ter um filho. Esse é o esperado, né? Se esse é seu desejo. E você consegue gerir o seu escritório, ter seu próprio escritório, como a Marcela tem o dela, como eu tenho o meu, de forma a organizar todas as atividades, mesmo sendo a mãe presente, né? Que acho que é a prioridade da nossa vida, né? Exatamente. E muitas vezes, gente, não só existe assim, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Não só existe a Marcela mãe e a Marcela advogada. Não só existe a Iris mãe e a Iris advogada. A gente é ser humano, então a gente tem rotina de ir médico fazer exame. Temos que cuidar também da nossa saúde, então tem um exercício que a gente também tem que incluir nessa agenda. A gente tem os nossos pais, então a gente também vai dar essa assistência, né? A gente é filha. Então, assim, eu disse que ia confessar, assim que eu tive a minha filha, eu sou louca, né, gente? Eu fiz uma planilha, achando que eu planilhando os meus dias e as minhas horas, eu estava fazendo essa gestão do meu tempo e que ali eu iria encaixar cronometrado, né? Todas as minhas versões. E, na real, não é assim, né? Primeiro porque a própria maternidade você não agenda, né? Muitas vezes algumas coisas. E a gente aqui, nós somos empreendedoras, né? A gente empreende ali a nossa marca na advocacia.
Então, também a gente não vai agendar, né? Não existe, tipo assim, de 8 às 12 eu sou advogada e depois eu sou mãe. Não, veja, a gente vai ter, talvez, as atividades maiores, maternas, em alguns horários, mas a gente, em todo instante, vai estar sendo mãe e também advogada. Porque quando a gente também tá lá, né, trabalhando, baixando ali o prazo, peticionando, às vezes toca o telefone dizendo que é a escola, que a criança tá com febre ou que aconteceu alguma coisa, a gente precisa também ser essa versão mãe, né? Então nunca vai estar 100% amarrado, que era na minha cabeça ali a planilha, né? E não é assim. Então já não comecem fazendo, né? Cometendo esse erro que eu cometi, achando que você dividir literalmente numa planilha vai dar certo. E que geralmente gera muita ansiedade, né? Porque, de fato, assim, eu acho que a vida materna e a vida de empreendedora tem muito imprevisto. Imagina, ligações que você recebe de clientes, por exemplo, não é uma coisa agendada. Você consegue, e eu gosto dessa opção, agora que eu sou uma pessoa mais organizada no meu trabalho, né? Que eu tô focada nessa meta 2024.2, agendar o principal. Então, tipo, de 8 às 12 eu vou baixar os prazos. Mas o que acontece nesse intervalo, de manhã, por exemplo, que as crianças estão na escola, por exemplo, se a pessoa me ligou, se eu recebi um WhatsApp, se eu tive uma urgência que eu tive que resolver, isso não consegue ser agendado. E se você coloca uma vida muito fixa, você acaba gerando uma frustração muito grande, né? Então, o que eu faço de gestão, que eu gosto mais como opção, é tipo, você agenda o que é agendável. Então, tipo, médico 10 horas, jogar tênis 10 horas na terça-feira, assim, é possível, né? 10 horas na terça. Você agenda aquilo que tem horário e você deixa vago vários outros horários, porque você vai precisar encaixar outras coisas. Na maternidade, uma vacina de um filho, um pediatra, algum imprevisto, uma criança mais dengosa, acontece, uma festa infantil. Então, eu acho que o principal ponto é você entender que todas as suas versões vão coexistir ali ao mesmo tempo, né? Você consegue agendar o principal, mas você vai ter imprevisto em todas elas. Provavelmente, pelo menos semanalmente, né? Vai ter alguma coisa que você não tinha planejado que você vai ter que fazer. Isso. Eu faço a mesma coisa, assim. Eu pego minha agenda, né, da semana e ali vou preenchendo, né? Seja levar na ginástica, pegar na ginástica, acompanhar na natação, descer no prédio, enfim, um médico, uma vacina, alguma coisa já vai estar lá fixo. E olhando essa agenda, eu encaixo o meu trabalho. E, enfim, 2 pontos que eu acho que facilitou muito, assim, a minha vida foi: o primeiro, eu fiz como se fosse mais ou menos um organograma de mais ou menos o que eu já faço mais ou menos em cada dia. Como assim? Mais ou menos e mais ou menos. Exatamente, porque não é tão fixo. Então, eu gosto de começar as segundas-feiras já vendo, assim, tudo o que eu tenho que fazer durante a semana, o que tem de urgente, se tem alguma liminar independente, o que foi resolvido ou não, quais foram os prazos, enfim. E ali eu já dou todo o direcionamento, isso me dá uma paz, certo? Por quê? Porque é como se eu tivesse, de fato, o controle durante a semana, certo? Que se acontecer alguma urgência, eu vou conseguir estar com os prazos em dia, que tá tudo certo e vai tudo fluir. Então, eu consegui organizar mais ou menos, tipo, durante a segunda, eu faço gestão processual, dou baixa no painel, elaboro às vezes algumas peças, enfim, faço mais essa parte. Dia de terça, o que é que eu vou fazer? Já fica com a parte mais comercial do escritório. Então, eu elenquei as partes do escritório, seja estratégico, seja operacional, seja comercial, dividido na semana, de modo que, às vezes, tem um ponto que eu posso, se acontecer alguma coisa, tá tudo bem não fazer, entende? Então, essa foi a primeira coisa, assim, ter um norte e deixar tudo que for urgente, tudo que for mais primordial no início da semana, de modo que eu consiga continuar a semana, se acontecer algum imprevisto, ok. E o segundo ponto, gente, foi ter equipe, né? E começar a delegar, porque, de fato, essa semana mesmo, a gente tá gravando aqui, é sexta, na segunda-feira, a babá da minha filha faltou. Vai acontecer, né? A pessoa, ela também é um ser humano, ela vai ficar doente, enfim. E durante a semana, ela é realmente a minha única rede de apoio. Então, para que eu possa fazer qualquer coisa, não sei se vocês sabem, mas pra gente fazer alguma coisa, a criança tem que ficar com alguém, né? Enfim. Eu sei que pode parecer impressionante em algumas mas pessoas. É isso. Porque muita gente acha que a gente tem uma vida, né, irreal, assim, inalcançável, enfim. Mas ali, se eu não tivesse uma equipe, talvez eu teria ficado mais desesperada, entende? Então, tipo, eu tava com toda a gestão feita,
tudo sob controle e com a equipe. Então, eu disse, eu estava ali delegando o que era delegável, conseguindo fazer os pontos que eram imprescindíveis e tudo estava normal, entende? Como talvez se eu tivesse alguém para ter deixado ali Maria Alice. Então, é muito importante. Eu acho que se fosse dizer só duas coisas, era primeiro você organizar a sua agenda, né, de modo que você consiga cumprir e também ter uma equipe para delegar. E eu gosto muito dessa opção que tu também faz, que é o urgente é a segunda-feira. Eu entendo muito hoje como funciona o meu cérebro. Então, assim, se eu tiver uma pendência que tá me ocupando, tá me preocupando, então, ou uma liminar indeferida, alguma coisa que tá dando um ruído, assim, no meu cérebro, eu não produzo igual, porque a cabeça da gente fica em outro foco, faz com que a gente tenha uma queda de produtividade. Eu amo esse assunto, né, de produtividade, de gestão. Na verdade, a meta é fazer mais coisas em menos tempo, mantendo a qualidade, para você viver mais tempo fazendo outras coisas, né? Que eu amo isso, tá sempre livre, tá sempre saindo, passeando, brincando e tal. Mas quando eu acordo a segunda-feira, tudo que é difícil é a segunda de manhã. Então, assim, tudo que deu errado é a segunda de manhã. Então, mas é segunda, eu já chego descansada. E aí eu consigo focar só naqueles problemas. E aí eu baixo tudo que é urgente, tudo que é problema, e a maior quantidade de coisas possíveis quando eu tô mais descansada e deixo minha cabeça bem tranquilinha para viver o resto da semana. Eu acho que essa ideia também, Marcela, de você fazer uma gestão de tempo, colocando as atividades que você prioriza e que não é necessariamente seu trabalho, gera muito menos frustração. Porque às vezes a pessoa tá lá. Exemplo assim, de algumas pessoas que eu conheço, próximas até. A pessoa trabalha das 8 às 18, chega em casa às 19 horas, vamos supor. Uma realidade comum, né? Sim. Aí Boa ainda, né? Boa, num cenário Boa. ok. Um cenário otimista, assim, pra realidade da maioria Pra das realidade da pessoas. advocacia. Mas vamos supor, vamos pensar nisso. Chega em casa às 19 horas, aí tem filho. Aí quer encaixar exercício físico todo dia, tipo, velho, não vai dar tempo de você fazer exercício 5, 6 vezes por semana, tá com seu filho, cuidar. Dormir 8 horas. Dormir 8 horas, você não consegue. Então você tem que colocar o que é que você prioriza. Eu priorizo fazer exercício segunda e terça, sair com meu filho, sei lá, pra passear, pra fazer uma coisa diferente quarta, quinta ficar com minha mãe. Você coloca tudo que é importante pra você na sua agenda. Eu coloco na minha agenda tudo que é importante. Teu personal 2 vezes por semana, tênis 3 vezes por semana, e tá lá na minha agenda. Fora o profissional, que geralmente ocupa amanhã de todos os dias, menos a sexta. Isso, não tem como você, por exemplo, se comprometer. Vou fazer agora o exercício 5 vezes na semana, ou 4 vezes na semana. Se não está incluído na sua agenda, você muito possivelmente não vai dar conta dessa atividade, né? Se você não incluí-la na sua rotina. Então, é exatamente isso. Modo ali a minha agenda, incluindo a Marcela filha, a Marcela neta. Eu tô sempre indo ali, né? Pelo menos uma vez na semana, além do final de semana, almoçar com meu avô. A Marcela, né? Então, vou pro meu tempo da minha massagem, vou, sei lá, passar uma tarde no shopping, vou fazer uma tarde de descanso, fazer o que eu quiser, né? Pra mim, literalmente, pra eu escolher o que eu quero. Então, quando você agenda isso e também tem a responsabilidade de estar ali colocando, obviamente, o seu trabalho, tudo vai começar a se encaixar, tá? Agora, vamos lá. O que muita gente acha que é irreal, é porque muita gente não consegue ter efetividade naquelas horas. Então, assim, gente, vou confessar também pra vocês, eu sou uma pessoa muito noturna, tá? Muito, assim, é como se de noite eu consigo fazer uma hora o que eu faço 2 horas pela manhã. Mas eu entendi que eu precisava ser diurna, porque eu tenho uma filha. Então, assim, não tem como, não existe essa opção de acordar 9, 10 horas. Eu até poderia, mas assim, Marcela, como é que dá? Meio-dia da segunda-feira e tu já largasse, né? Exatamente. 7h45 eu já tô no computador, entende? Já ali fazendo as minhas coisas, já tenho malhado antes. Então, você precisa dar prioridade às suas versões, incluí-las na sua agenda, mas você também precisa ser eficaz no tempo que você se propõe a fazer aquilo. Então, agora mesmo nas Olimpíadas, tá lá, eu tô assistindo e tal, eu já vejo o quanto eu tô procrastinando, entende? Sendo mais devagar e lenta em coisas que eu faria mais rápido. Então, o fazer rápido, gente, também não é sinônimo de errado, né? De que você fez mal feito. Mas você só precisa otimizar esse tempo e fazer o que precisa ser feito, entende? Não tem como você passar 8 horas em uma coisa quando, na verdade, sei lá, fosse 5, né? E aí muita gente se perde nisso. Eu acho demais. Eu vejo muito isso, pessoal.
Eu acho que o principal problema da maioria das pessoas em qualquer área é você ficar procrastinando e evitando um problema. Então, assim, você tem um problema, você vai ter que encarar ele. Ah, eu tenho que dar uma notícia ruim para um cliente, eu tenho que falar de uma liminar indeferida. Você vai ter que encarar isso. Quanto mais tempo você demorar, mais tempo você vai estar atrasado e mais tempo você vai ficar preocupado com uma coisa que você vai poder ou vai ter que resolver. Então, procrastinar, muitas vezes, é você não querer se deparar com aquela situação. Então, tipo, eu tenho que fazer, sei lá, um prazo difícil, um agravo de instrumento, uma apelação de uma sentença sem procedência, e a pessoa ficar adiando achando que vai ficar mais fácil. Não vai. Então, quanto antes você fizer o que é difícil, melhor para sua vida. Eu levo isso, assim, quando eu penso, eu procrastino, eu sou muito pouco procrastinadora, eu faço muito rápido as minhas coisas. Mas quando eu vejo que eu tô fazendo, eu me pergunto, por que eu tô fazendo isso? Por que será que hoje não é meu perfil, eu tô procrastinando? Porque hoje eu quero ver o jogo de tênis nas Olimpíadas. Então, tipo, beleza, eu tô procrastinando, mas não é uma procrastinação. Eu entendi Sim. por que eu tô fazendo, porque eu quero ver, assistir isso agora, e tudo bem, tá certo, eu tenho tempo pra isso. Você se entender também, eu tô procrastinando porque eu tô com medo, porque eu não quero dar essa notícia ruim para esse cliente hoje. E aí você se perguntar, por que você faria isso? Muita gente gasta, por exemplo, eu sempre falo isso, né? 4, 5, 6 horas em réplicas fáceis. Pô, por que tu tá fazendo isso? Se pergunta, por quê? Será que eu tô com medo? Será que eu tô com insegurança? Pode ser que seja. Você precisa ir de frente com isso. Eu tô inseguro porque não conheço a matéria. Mas você precisa se avaliar com muita dureza. Então, não é que você vai deixar de fazer ou que você não vai se perdoar. É que você vai se olhar, vai dizer, olha, eu tô procrastinando ou eu tô fazendo devagar porque é uma matéria que eu tenho dificuldade e eu vou precisar estudar mais. Tudo bem, tá tranquilo, pô. Mas se avalia assim, para uma réplica eu preciso de 6 horas, porque eu tô aprendendo ainda, porque é uma matéria que eu tenho dificuldade. E aí você agenda 6 horas para réplica. Não vai agendar para 12 que você vai fazer em 6. E assim, gente, vocês sabem, né, que a gente, apesar de ter o espaço físico, a gente opta por trabalhar em home office. E esse é um ponto também de tanto de gestão de tempo quanto de maternidade, porque não é fácil, né? Eu digo que mesmo nas dificuldades, eu escolho todos os dias estar em home office. Então, entender que eu precisei também ser uma pessoa mais diurna, de modo que o tempo que minha filha está na escola é o tempo que eu preciso ser mais efetiva, entende? Principalmente no trabalho, porque para mim é muito mais eficaz eu pegar aquele tempo que realmente ela não vai estar em casa, que o ambiente vai estar mais tranquilo, para eu fazer tudo que precisa ser feito. E aí, quando ela, digamos assim, retorna em casa, chega a minha versão materna, né? E às vezes não é tão materna, eu vou, sei lá, se a Marcela eu, vou no salão, vou fazer uma unha, mas até emocionalmente falando, talvez muita gente tenha, enfim, essa conexão. Para mim é mais fácil, às vezes, mesmo ela estando em casa, eu ir no salão fazer uma unha e retornar, do que eu passar uma tarde inteira ela lá trabalhando, entende? Então, porque eu vou fazer unha, vou voltar, vou estar com ela, eu vou pegá-la, vou levar junto comigo, enfim. Então, você também vai precisar se moldar nesse home office para você ser efetiva, para você aproveitar essas horas, né, quando o seu filho, enfim, se já estiver em uma escola ou num tempo que você tem essa rede de apoio, para poder fazer o que precisa ser feito. E, assim, um ponto que eu queria deixar claro aqui, né, que apesar de também a gente dizer que a gente trabalha, né, ali 20 horas semanais, Iris, ela quer 16. Minha meta é só 16. 16. Mas não olhem como realmente algo inalcançável. E assim, eu falo isso com pudor, não precisava estar falando, nem me explicando nada, mas nós somos pessoas reais. A gente tem filho que tem que levar na escola, pegar na escola, levar para uma atividade, trazer da atividade, fazer feira, fazer hortifruti, ir na farmácia. Então, muita gente olha como se a gente tivesse pessoas, né, para fazer tudo isso pra gente, e que, em razão disso, é que a gente tem esse tempo mais livre. E não é isso, né, gente? Então, assim, sendo um pouco mais direta, não procure desculpas, né? Muita gente fica procurando desculpa para, assim, como se fosse, não, mas é porque eu tenho que fazer feira, eu tenho que ir no hortifruti, eu tenho que varrer a casa. Gente, todo mundo, não é só você, entende? Agora, como você lida com essa situação e como você tem gerido o seu tempo e a sua maternidade, aí realmente depende de você.
Foi o que a gente falou mais cedo também, na hora do almoço. Eu sou uma pessoa que eu aceito muito pouco desculpa, sabe? Eu acho que as pessoas fazem muito de vítima. Eu sei que existem pessoas que realmente estão em situações péssimas, então pessoas com doença, com filho doente grave, né? Não tô falando de doenças cotidianas, gripe, resfriado, etc. Mas ninguém vai salvar a sua vida, né? E quando eu entendi isso eu decidi fazer tudo diferente. Porque a gente, muitas vezes, principalmente quando você é jovem, você acha que alguém vai vir salvar, né? Salvar a tua história. Alguém vai te dar um cargo, que você vai ser muito bem remunerado, que você é um talento escondido. Quando geralmente você não é. Geralmente você não é um talento escondido. Muitas vezes você é mediano pra ruim. E você tá achando que alguém vai vir lhe salvar, mas você não é melhor que ninguém, entendeu? Se você não é melhor que ninguém, você vai ter que fazer a sua própria história. Eu falo por mim, assim. Eu me amo, assim, eu tenho uma autoestima ótima, sabe? Eu reajuste mesmo, meu Deus, eu me acho sempre no céu, assim. Mas eu sei que na minha vida toda, eu sempre fui, a inteligência muito mediana, foi muito limitada. Eu era aluna pouco estudiosa, não passava por média, passava me arrastando na escola. Sempre foi uma história de uma inteligência que ainda hoje é muito mediana. Agora sim, eu vou me esforçar, eu vou ser a pessoa que vai estudar, que vai atrás, que vai fazer tudo que tiver ao meu alcance. Você não vai ser a vítima da sua história. Então, na gestão de tempo na maternidade, se você quer ter filho, e tem filho ou vai ter filho, você vai ter que gerir seu escritório. Se essa é a sua condição de vida, como é a minha, como é a de Marcela, em que você tem um escritório e tem um filho, você vai ter que cuidar dos dois. Aí, como você vai cuidar dos dois? Essas são algumas dicas. Você faz uma gestão de tempo organizada, você prioriza o que é urgente, você baixa o que é mais difícil, você agenda o que é agendável, deixa espaço para imprevisto. Essas são algumas dicas. Mas você tem que saber que você vai precisar. Ah, mas eu tô com medo de não dar conta. É um medo que acontece, né? Quantas vezes super, né? Quantas vezes já não olhou e falou, velho, não vai dar certo, velho. Mas vai ter que dar. Porque você não pode desistir nem do seu filho, nem do seu escritório. E, enfim, caminhando para o fim, é exatamente isso. O que eu entendi, assim, eu lembro que a primeira viagem que eu fiz, depois que eu empreendi, né, na advocacia, eu pensei assim, meu Deus, eu não vou largar nunca. Assim, largar. Eu me lembro, eu não surto. Me desconectar 100% nunca. E é muito real, e isso tem tudo a ver também com a maternidade. Não existe a opção de dizer assim, eu vou deixar de ser mãe. Você pode viajar por 30 dias, sei lá, 15 dias, mas você não vai deixar de ser mãe, né? Você vai ter que saber como tá seu filho. Eu, pelo menos, vou perguntar se comeu, se não comeu, mandar foto, né? Você vai continuar sendo mãe. E também você não tem a opção de deixar, a partir do momento que você escolhe ser a dona do seu escritório, né? Empreender a sua marca na advocacia. Não existe a opção de dizer, pronto, hoje eu não sou não. Né? Tipo assim, não, eu não sou. Quando a gente fala que a gente trabalha as 20 horas semanais, Iris 16, é efetivamente sentada, trabalhando, né? Que isso também é algo irreal para muita gente quando pensa que as pessoas estão realmente nos escritórios de 8 da manhã às 8 da noite, né? Então, quando a gente fala esses números, a gente é efetivamente sentada trabalhando. Mas não existe chegar, por exemplo, no turno, sei lá, da tarde, um cliente falar comigo e dizer tchau, entende? Só que é isso, a gente tá vivendo a nossa vida, as nossas versões, e ao mesmo tempo não tem como se desligar totalmente, porque a gente precisa responder esse cliente. Às vezes eu tô encaminhando um prazo para protocolo, ou eu tô pedindo um direcionamento da equipe para poder agendar um prazo. Então, por mais que naquele meu momento mãe, eu também tô sendo empresária, né? Ali, dona do meu escritório, tô sendo advogada. E muitas vezes, sendo advogada, eu também vou ser mãe. E não tem como você largar 100% dessas duas funções. Não vai existir, não tem como, assim, não existe. Então, você entender isso também, eu acho que é um passo para você aceitar, né, que a vida é essa, e de você fazer o que você pode dentro dessa realidade. Porque, confesso, no início, assim, nesse início eu fiquei assim, meu Deus, será possível? E eu lembro que eu já falei em algum episódio aqui, de algum desses episódios que a gente gravou em relação a tempo, a gestão, enfim, aqui que a gente tem gravado, né, do podcast, que naquele primeiro momento eu pensei, é a advocacia. Veja, eu pensei totalmente errado, né? Eu achava que o problema era ter escolhido a advocacia, e que eu queria aqueles meus 4 dias de férias, digamos assim. E aí eu conversei com uma amiga minha, que trabalha numa empresa, e ela olhou assim pra mim e fez, Cela, o problema tá simplesmente no cargo hoje que você exerce. E pode ser advocacia, pode ser, por exemplo, o meu cargo na empresa, que a partir do momento que você atinge, digamos assim, um patamar mais alto,
Não existe essas férias de 4 dias 100%. Ela fez, eu vou tirar minhas férias, vou estar lá, sei lá, na Europa, eu nem lembro onde ela estava. E ela disse, se alguém precisar de mim, eu vou atender. Às vezes eu estou dando um direcionamento na equipe, às vezes eu estou gravando um áudio explicando qual é o relatório. Então, quando você tem uma função, né, ali mais elevada, você vai precisar estar. Então, o problema não era advocacia, entendeu? E eu fiquei assim, é mesmo? Ainda bem, né? Ainda bem, porque eu já tava querendo arrumar uma desculpa. Eu sou muito observadora, né, da vida dos outros. E não é que eu seja fofoqueira, mas assim. Eu achei muito chique, amiga, esse título, sem ser fofoqueira. Foi um ótimo sinônimo. Não, Foi ótimo. não, mas não é fofoca, não. Eu observo mesmo assim, porque eu faço, pô, o que é que essa pessoa tá fazendo de certo? Eu conheço muitas pessoas muito bem-sucedidas, né? E todas elas é essa vibe, né? Quanto mais a pessoa cresce, menos ela é dispensável. No sentido de, ela pode se afastar 30 dias e ninguém vai nem sentir falta dela. Ninguém vai nem perguntar nada pra ela no WhatsApp. Se a pessoa tá tirando férias e consegue tirar 30 dias sem ninguém perguntar pra ela, é porque ela é dispensável. É porque essa pessoa, em 30 dias, não fez falta, entendeu? Então, quanto mais você cresce, realmente essa é uma obrigação que não é da advocacia, é do crescimento mesmo profissional. E, obviamente, sendo mãe, ou sendo pai, enfim, mas aqui a pauta é maternidade, você também não tem como ser dispensável, né? Não existe, obviamente, vão ter funções que você consegue dar um banho na criança, bota pra dormir, enfim. Eu sendo aterrorizante, né? Se você se internar, por exemplo, alguém vai ter que fazer por você, porque ainda tem essa pauta, né? Muita gente, óbvio, eu sempre digo, gente, você tem que fazer o que faz você feliz. Agora, a escolha de não seguir o seu caminho profissional é uma escolha que pode te trazer consequências graves, né? Como eu comecei esse episódio e como eu vou terminar. O tempo da mulher sempre é muito cruel. É difícil, né? Porque, como eu falei, a gente às vezes tem um tempo mais limitado para ter filhos, é óbvio, né? Essa escolha, muitas vezes a gente tá num caminho, né? No auge profissional e também, querendo ou não, se você engravidar, é óbvio, você vai estar com a criança dentro de você, às vezes você tem que passar por um repouso que não é esperado, enfim. Às vezes você tem que diminuir algumas casas. Mas, principalmente, né, você não escolher o seu profissional traz essas consequências difíceis mais pra frente. Então, eu digo isso aqui, que não é floreando e não, assim, dizendo que é fácil e que é maravilhoso passar isso, mas é que muita gente acha que a própria mãe e só a mãe tem que dar aquele banho, tem que botar aquela comida, tem que botar pra dormir, tem que estar 24 horas. Gente, você não sabe se amanhã você vai morrer. Então, eu lembro no início com Maria Alice, já tô me prolongando, né? Mas é porque é muito real. A minha filha é muito apegada ao pai dela. E muita gente olhava pra mim como se eu fosse ter ciúme, né? Tipo assim, ciúme, porque, sei lá, ela na cabeça de alguém gostava mais do pai do que da mãe, como se isso pudesse existir, né? Igual quando você pergunta qual filho você ama mais, né? Enfim. E aí, eu só dizia, eu tô tão tranquila. Porque se eu me internar algum dia, se eu morrer, tem alguém que ela é apegada. Então, não tô dizendo aqui que é pra você deixar, né? Porque às vezes na internet as pessoas distorcem as falas, pra você deixar de ser mãe ou de fazer suas atividades. Mas entenda que você também não é 100% imprescindível pra vida do seu filho. Ele vai crescer, ele vai voar, né? Você nunca vai deixar de ser mãe, mas você pode, sei lá, passar 40 dias internados. E como vai ser essa sua vida? Então, pense isso também nessa questão profissional. Que muita gente acha que não pode delegar nada do filho, né? E acaba deixando o profissional de lado. Então, se realmente é seu sonho, se você é feliz assim, maravilha, a gente tá aqui pra ser feliz. Mas se existe no seu coração essa vontade, né, de seguir o seu caminho profissional, tira essas barreiras, porque realmente a vida é assim. Como alguém que é advogada de família, eu sei que o peso de você não seguir o seu profissional, não seguir uma carreira quando você é classe média, é muito pesado, assim, pra família, sabe? Mesmo, eu tô falando classe média pra classe média alta, independente da pessoa poder ou não, ter com quem contar ou não, ter quem pague as contas ou não, é um prejuízo muito grande, porque o futuro vai cobrar um preço, né? E a criança vai crescer e você vai estar desocupada e vai ter perdido os melhores anos para você investir em si mesmo. Eu acho que essa gestão de maternidade e carreira, e gestão de tempo, e gestão de advocacia,
ela é, além de super possível, né? Eu falo isso também no lugar de fala de quem é mãe de duas crianças que têm rede de apoio em casa também, mas Tiaguinho não tinha babá até 5 meses, né? Arthur também era pandemia, então ficou um tempo sem babá, e eu tinha outra criança, 3 anos em casa, então era uma loucura. Mas que foi possível. Mas foi possível, foi fácil. Não, mas eu tinha que fazer. Eu ia fazer o quê? Não tinha nem como dar a criança, nem como deixar de fazer o prazo. Então eu tinha que fazer os dois. Quando você não tem opção, a única opção é fazer o que você precisa fazer. E foi isso que eu fiz. Então, eu acho que essa gestão profissional com maternidade é possível, é indicada e é necessária para quem está nesse caminho de maternidade, sim. Então é isso, gente. Foi um episódio Bem direto. bem direto. A gente falou um pouco o que a gente queria que vocês ouvissem de uma forma verdadeira. Talvez se a gente fosse amiga de vocês, pessoal. Marcela nunca vai ser, pode ser que eu seja. É que Marcela não gosta de fazer umas amizades, não. É isso, gente. Segue a gente, ativa o sininho, comenta, deixa o like aí, se inscreva no canal, @poddireitoaponto, @elisnavais.tv. E @Marcela Anes. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.